E a palavra de Deus essa noite está em Gênesis 12, versículo 1. A palavra de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, vem dizendo para nós nesse sentido. O Senhor disse a Abraão: deixe tua terra, tua família, a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênção para mim. Irmão, a palavra de Deus no sentido humano, a gente olhando no olhar humano para nós, parece ser difícil, parece ser impossível, largar minha casa, minha família, largar a terra onde eu nasci. Mas Abraão foi fiel na palavra de Deus. Abraão, ele acreditou que Deus ia agir na vida dele. Ele pegou a esposa dele, Saraí, pegou os pertences dele e foi. Eu creio que ele encontrou as dificuldades normal da vida, não sei como viveu o tempo lá atrás, mas eu creio que teve dificuldade, mas a grande importância nisso tudo, irmão, foi a fé que ele teve, a obediência em Deus. Ele encontrou as dificuldades quando ele chegou lá no Egito. Ele pegou a esposa dele e falou, a palavra de Deus fala para nós que Saraí era uma mulher bonita, uma mulher formosa. Ele chegou e falou para a esposa dele, ó, eu sei que você é uma mulher bonita, mas se chegar no Egito, os egípcios vão te ver e vai querer me matar por tua causa. O que ele falou para a mulher dele? Tipo assim, faz de conta que você é minha irmã, nós vamos lá, nós faz acontecer, nós não somos casados. E com tudo isso ele foi, nesse sentido. Chegou lá nesse termo, ele apresentou a esposa dele, era irmã, os egípcios recebeu ele bem. Né, ele foi tratado bem, ele diz a palavra que ele ganhou bens lá dentro e foi poupado a sua vida. Mas nos olhos da gente, a gente fala assim, pô, Abraão ficou com medo. Abraão foi medroso, deixou o faraó, o egípcio, fazer o que bem entender com a esposa dele. Mas, irmão, ele teve que fazer isso para a palavra de Deus se cumprir. Porque olha no versículo 1, o que Deus falou para Abraão? Largue da tua casa, da tua terra, da tua família e vai para a terra que eu te mostrar. Só que nessa terra que ele chegou, se ele fosse lá, desobedecesse a Deus, se ele falasse, não, a Sara é minha mulher, a Sara é minha esposa, e não deixasse que nada acontecesse, o povo egípcio ia matar ele e a palavra de Deus não ia se cumprir. Por isso que Deus está falando para a gente hoje, sai da sua terra, sai da sua casa, da sua família, larga a tua família, que eu te mostrarei o caminho, a terra, que é onde vai edificar meu nome. E muitas das vezes, irmão, nós trazendo essas palavras para a gente, nós não saímos, nós se escondemos. Mas Abraão não foi, enfrentou, deixou acontecer o que aconteceu, e Deus justificou ele. No versículo final aqui embaixo, no versículo 14, no versículo 16, está falando lá que o faraó chamou Abraão, falou para ele, por que deixaste eu cometer isto? Por que não falasse que ela era tua mulher? E o faraó falou para ele, pega tua esposa, os bens e vai embora daqui. Irmão, a palavra de Deus se cumpriu. Ele foi lá, mostrou que Deus é Deus e foi embora. Ele foi fiel à palavra de Deus e Deus justificou. E muitas vezes Deus está chamando a gente para levar a palavra de Deus. Deus está falando para nós sair da nossa terra, esquecer de tudo e se entregar inteiramente a Deus. E nós não se entregamos. Nós somos desobedientes à palavra de Deus. Por isso que Deus não está agindo completamente em nossas vidas. Nós estamos dando ouvido para o mundo. Nós estamos dando ouvido para as dificuldades. Nós estamos dando ouvido para nossas tribulações. O medo da gente perder a nossa vida faz a gente afastar de Deus. Mas você pode me falar, ah, Beto, isso aí foi o Antigo Testamento. Lá Deus falava direto. Tudo bem, eu acredito nisso também, que no Antigo Testamento era o verbo. Mas o verbo se fez carne, irmão, e habitou entre nós, na forma de Jesus. Na forma de Jesus. No Novo Testamento, no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 15,
Jesus está falando a mesma coisa para nós. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A palavra de Deus, irmãos, é eficaz. Ela não tem outro caminho. Se Deus está falando para nós, vá, nós temos que ir sem olhar para trás. Sem ter medo de anunciar a boa nova. Que o Espírito Santo de Deus, na palavra de Jesus, fala: eis que faço nova todas as coisas. E se eu tiver medo de profetizar, se eu tiver medo de proclamar a palavra de Deus, irmão, a palavra não vai se cumprir. Porque eu venho dizendo para os irmãos de caminhada que a gente pode pegar a palavra de Gênesis e Apocalipse. Deus usou de pessoas. Deus usou de pessoas pecadores como eu, como você, para a palavra de Deus ser cumprida. Para que a promessa de Deus for cumprida. Por isso ele fala para a gente: sai da sua terra, sai da sua casa, que eu vou fazer acontecer. E Deus faz, irmão. Jesus está falando aqui também agora para a gente: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Irmão, nós estamos sendo desobedientes. Nós não estamos levando a palavra de Deus que nós fomos chamados. Lá atrás, com Abraão, você pode falar assim: ah, mas Deus não ia deixar ele morrer. Irmão, mas Deus deu o livre-arbítrio para a gente. Ele podia chegar muito bem lá e falar assim: não, a Sara é minha mulher. Os egípcios iam matar ele e Deus ia deixar, porque ele foi desobediente à palavra de Deus. Nós temos o livre-arbítrio. Como Deus chamou eu hoje para ser um pregador da palavra, eu podia cruzar meu braço e falar: eu não vou pregar. Deus me chamou. Eu sei que eu sou um pregador hoje pela graça de Deus. Deus me chamou, eu tenho que pregar a palavra de Deus. Eu podia cruzar meu braço que Deus ia ficar quieto e trazer outro pregador no meu lugar. Depois eu que ia me ver com Deus. E hoje Deus fala para nós, irmãos: sai da tua terra. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Irmão, nós estamos vendo nossos irmãos morrer sem conhecer a palavra de Deus. Nós estamos vendo famílias ser destruídas sem conhecer a palavra de Deus. Nós estamos vendo essa maldita droga entrar na nossa casa e levar os nossos filhos sem nós ir proclamar a palavra de Deus. Deus nos chamou, irmão. Deus nos escolheu. Deus nos deu um espírito de ousadia. Deus nos deu um espírito de força para a gente estar levando essa palavra. Infelizmente, muitas vezes nós estamos vendo nossos irmãos ficando pelo caminho, porque não está aguentando o tamanho da responsabilidade. Mas Jesus falou: ide, eu estarei com vocês todos os dias da minha vida, das suas vidas, até o fim do tempo. Abraão acreditou que a mão de Deus estava com ele. Por isso que a palavra de Deus lá em Gênesis se cumpriu. Irmão, Deus chamou nós, é o mesmo Espírito Santo de Deus, é o mesmo Deus lá de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o mesmo Deus que está lá, o mesmo Espírito Santo está comigo e está com você aí, falando para a gente ir pregar o evangelho a toda criatura. E muitas vezes nós viramos as costas, muitas vezes nós não profetizamos. O pouquinho que a gente entende da Bíblia, nós não somos nenhum teólogo. Deus não chamou nós para ser doutor, para ser doutorado, não. Deus chamou nós para levar a boa nova. Deus chamou nós para levar a palavra de Deus àqueles que estão precisando. Ide, que Jesus está conosco. O que nós temos que fazer é acreditar. O que nós temos que fazer é renunciar a nós mesmos, para que a palavra de Deus se cumpra em nossas vidas. A gente está vendo tudo acontecer e Deus nos chamou. Deus está chamando, Deus levantou nós e nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Irmão, os fins dos tempos estão chegando. Nós vamos prestar conta a tudo. Eu não quero chegar perante a Deus, Deus olhar para mim e falar: servo mau. E não vai adiantar eu falar: Senhor, eu preguei em tal lugar, Senhor, eu levei a tua palavra, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu fiz da minha vontade, eu não fiz da vontade de Deus. Aonde Deus está querendo que nós vamos, irmão? Quando Deus falou para os discípulos: ide a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, porque a vontade dele, irmão, é que todos sejam salvos. Que a vontade de Deus, que a vontade de Jesus e o Espírito Santo que habita em nós, é que todas as pessoas que estão perecendo sobre as drogas, nas prostituição, nos vícios, sejam salvos. Deus sendo Deus, ele podia chegar num piscar de olhos, acabar com tudo. Mas não é isso que ele quer. Ele quer que todos nós sejamos salvos. Por isso que ele está usando pessoas de mim, de você, as pessoas leigas, que já passaram por todos os obstáculos da vida, que já passaram por todas as dificuldades para levar a boa nova. Para mostrar que nós somos um exemplo, um testemunho vivo, que Deus existe em nossas vidas.
Porque é com o horário da rádio, o espaço é pouco para a gente falar. Não dá para abrir o testemunho de vida da gente. Não dá para você falar totalmente da palavra de Abraão. Você pode ver da sua casa, pegar a sua Bíblia, acompanha a vida de Abraão, de Gênesis, desse versículo até o final, para você ver quantas graças Deus fez na vida dele. Mas Abraão também muitas das vezes foi pecador. Muitas das vezes ele foi desobediente, mas mesmo assim ele ajoelhava e aclamava o Espírito Santo de Deus, aclamava a Deus, ele pedia perdão e levava, não importava as dificuldades. Irmão, se é no tempo de hoje a gente deixar acontecer o que aconteceu com a esposa da gente, a gente sai da graça. Eu já falei para o irmão, já arrancava o oitão e dava um tiro na cara do maluco, porque nós não acreditamos totalmente em Deus, como Abraão fez, a palavra se cumprir. Porque no versículo 1, Deus falou para ele, sai da tua terra, deixa a tua casa, deixa a tua família. E naquele momento lá, ele podia sim estar com medo de morrer, por medo humano dele de morrer que todos nós temos, mas ele sabia também que se ele morresse a palavra de Deus não cumpria. Então o que ele deixou? Ele deixou acontecer tudo que aconteceu para a palavra de Deus se cumprir na vida dele. Hoje nós não deixamos a palavra de Deus se cumprir em nossas vidas. Hoje eu tenho a plena certeza que sair da onde eu saí, de fazer o que eu fazia, se hoje eu estou com a Bíblia na mão, pregando a palavra de Deus, se não for da vontade dele, irmão, é a vontade de quem? Minha, eu confesso para você que não ia ser. Porque para a gente estar levando a palavra de Deus tem renúncia. E a renúncia é que dói. A renúncia é que machuca a gente. Eu vi uma vez um pregador pregando para a gente, falando que quando Deus está fazendo, que Jesus era carpinteiro, que quando Deus está modelando a gente, quando está só aquela casca macia de cima, a gente aguenta. Mas vai chegar uma hora que vai chegar naquele nó. Pega aquela madeira de lei nervosa, aquela madeira bem firme, que vai pegar aquele nó que Jesus tem que planar para tirar esse pecado ruim da gente, é onde começa a doer. É onde que o carpinteiro, que é Jesus, não consegue modelar a gente, porque a primeira planada que ele dá, nós vamos sentir a dor e vamos desistir da palavra de Deus. Porque é muito mais fácil eu viver no mundo do jeito que está, no oba-oba, do que eu levar a palavra de Deus séria. Como eu falei no início, a palavra de Deus ela é eficaz. É um alimento para a vida da gente. Tudo que você precisar para a sua vida está na palavra de Deus. Você pode pegar de Gênesis e Apocalipse, irmão. Teve luta, teve batalha, teve tudo. Mas também a glória de Deus aconteceu. E hoje Deus quer fazer uma nova história na sua vida. Hoje Deus quer modelar a sua casa. Hoje Deus quer restituir a sua família. É só você falar sim. É só você falar, não, estou aqui guerreiro, valente, de pé. Feito a imagem e semelhança de Deus. Porque é isso, irmão, que Deus quer da gente. Que a gente arregaça a manga e sai para a batalha. Porque quando você pega os noticiários, o jornal, tem morte, droga, sexo, prostituição para tudo quanto é lado, irmão. E nós cruzamos nosso braço, nós pulamos em cima dos irmãos que estão necessitando de uma palavra, e pulando ele e levando embora, fingindo que não existe. Até muitas vezes a gente costuma falar, por ignorância da gente, que eles são a banda podre, que eles não têm mais jeito, mas para Deus tem, irmão. Eu vim desse lado da prostituição. Hoje eu tenho 40 anos, tenho minha família, mas eu vim desse lado podre, dessa banda podre. Hoje eu posso falar para você e para quem estiver ouvindo com toda a certeza do mundo. Jesus muda, Jesus cura, Jesus salva. Porque há 2 anos atrás eu não imaginava que existia um Jesus que restaurava a vida de ninguém. Eu não acreditava em Deus, eu não acreditava em Jesus, eu acreditava nos meus braços e nas minhas pernas. Mas hoje Jesus colocou eu de pé. Eu jamais imaginava eu com uma Bíblia na mão pregando o Evangelho de Deus. Mas se foi para isso que Deus chamou, eu não posso me calar, irmão. Se Jesus está falando, ide, vamos. Se Jesus está falando, sai da tua tenda, vamos sair, irmão. Que a nova história Deus quer. Nova história Deus quer para cada um. E eu tenho certeza, todo aquele que crê na palavra de Deus não perecerá. Essa é a promessa de Deus. Agora, se eu não acreditar na palavra de Deus, irmão, eu não tenho em quem acreditar mais. Porque quando eu estava no fundo do poço, irmão, eu não tinha com quem falar. Os irmãos falavam de Deus para mim, eu não acreditava, porque eu estava cego pelo mundo. O inimigo me deu a rasteira que eu fui no fundo do poço. Eu perdi casa, perdi padaria, perdi carro, eu perdi tudo. Eu estava na lona. Mas um homem veio e me mostrou esse Jesus. E eu não pensei 2 vezes para segurar na mão dele.
Se eu tivesse mais tempo aqui para falar, irmão, o testemunho, o que Deus fez na minha vida, o que eu fiz para estar aqui hoje, levando a palavra de Deus, é só pela graça de Deus, irmão. Não tem outro caminho. Se a gente quiser vencer o mundo, a gente vence, porque Cristo Jesus venceu. Cristo Jesus venceu o mundo e ainda mostrou para nós como nós fazemos para vencer o mundo também. Jesus foi tentado pelo demônio, repreendeu na palavra, a palavra de Deus. Jesus carregou a cruz que não era dele, era minha, era sua, sem falar um A, sem erguer a cabeça, sem reclamar, sem murmurar. Hoje nós temos uma pedrinha de tropeço. Hoje nós temos um pequeno problema na nossa vida, nós murmuramos o resto da eternidade, o resto da vida, nós desconjura o mundo, nós desconjura tudo. Mas olha, irmão, a vida de Jesus, pega de Mateus Apocalipse, que os evangelistas vão falar da vida de Jesus, o que esse homem fez para merecer a nossa cruz. Mas ele veio mostrando para nós que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai senão por ele. Nós temos que passar por nossa cruz. Nós temos que passar por renúncia. Nós temos que passar pelas dificuldades. Que é para a glória de Deus ser feita na nossa vida. Porque se nós não passar por isso, irmão, eu acho que a vida não tem graça. Hoje eu louvo a Deus pelas minhas batalhas, pelas minhas dificuldades. Porque quando eu estava jogado no mundo era tudo fácil. Se eu quisesse dinheiro, tinha, porque eu trabalhava, graças a Deus. Se eu quisesse prostituição, tinha. Qualquer esquina a gente encontra. Se eu quisesse uma bebida, uma cerveja, um cigarro, alguma coisa, tinha. Mas para você seguir a Jesus, irmão, é difícil. Para você falar de Deus para uma pessoa, é difícil. Porque ninguém quer a renúncia. Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Mas na hora que o carpinteiro quiser me moldar, quiser me pegar aquele nó, aquela madeira de lei nervosa do meu pecado, quiser me lavar, quiser me tirar, a primeira parnada eu corro, porque eu não aguento, porque é mais fácil eu viver no pecado do que ser moldado pelo sangue do Cordeiro. Irmão, hoje Deus quer de nós, hoje Deus pede para nós, renuncie a si mesmo, pega a sua cruz e siga. Eu posso falar para você com clareza, eu não me arrependo um minuto do que eu fiz. Eu não me arrependo nem uma hora, nem um segundo do que eu fiz para aceitar esse Jesus. Porque hoje eu posso chegar em casa, irmão, olhar para minha família e falar que eu tenho uma família. Porque lá atrás, quando eu abandonei todo mundo, ele estava ali. Eu falo para os irmãos que eu fiz a minha esposa comer o pão que o diabo amassou sem manteiga, irmão. Pela minha ignorância. Porque eu achava que eu era o tal, eu achava que eu era o bambambam. E o achismo, irmão, é do diabo. O achismo é do diabo. A gente, como começar a achar que a gente é o tal, a gente não é ninguém. A gente tem que deixar ser renascido por o Espírito Sangue de Deus. A gente tem que ser lavado pelo sangue do Cordeiro todos os dias. E a renúncia, irmão, é toda hora. A renúncia, eu posso estar aqui pregando a palavra de Deus e sair do portão desse estúdio agora. Eu tenho que estar renunciando, eu tenho que estar lutando, porque o mundo está louco para nos engolir, irmão. Mas Jesus está falando para nós, eu estarei com você até o fim dos tempos, todos os dias da sua vida. E Isaías está falando, nada temas, eu estarei contigo. Irmão, a palavra de Deus está mostrando para nós que Deus está conosco. O irmão tocou uma música aqui falando que Deus não é homem para mentir. Ele é um Deus de promessa, ele é um Deus de aliança. E eu creio nisso. Porque passar o que eu passei, acreditando, largar minha família, largar minha esposa em casa, largar meus filhos em casa, para levar a palavra de Deus, aos olhos humanos não é fácil. Não é fácil. Mas se Deus me chamou para isso, irmão, eu tenho que ir. Eu não posso omitir. Porque eu vou ser cobrado sobre essas vidas aí fora que eu estou omitindo. Eu vou ser cobrado muitas das vezes, quando eu sair para fora e não levar a palavra de Deus, vai chegar o dia do juízo final, irmão. Deus vai vir julgar os vivos e os mortos. Eu não sei se eu vou estar morto, eu não sei se eu vou estar vivo. A certeza que eu tenho é que eu vou ser julgado pelos meus atos aqui. Se eu tivesse no mundo, não tivesse na escuridão, não tivesse aceitado a palavra de Deus, irmão, talvez eu teria salvação, porque eu estava frio. Eu não enxergava esse Jesus. Mas hoje Deus chamou nós, pregadores da palavra de Deus. Deus chamou nós para levar, anunciar a boa nova. Eu tenho que anunciar, eu tenho que renunciar a mim mesmo. Porque na hora que eu vim
Na hora que Deus rasgar o véu e descer para buscar a noiva, irmão, nós temos que estar esperto, nós temos que estar em oração e pedir a misericórdia de Deus na nossa vida. Porque não é só porque eu estou pregando o evangelho aqui que eu estou salvo, não. Porque eu tenho muito, irmão. Eu tenho muito para que Deus fazer a obra em mim. Eu tenho muito para que o carpinteiro venha me modelar. Mas eu estou lutando em nome de Jesus. Eu estou levando a palavra de Deus, não importa onde. Eu já falei para minha esposa que hoje ela agradece a Deus primeiro de Deus ter me escolhido entre tantos para ser um pregador da palavra. Que hoje ela sabe aonde eu estou, levando a palavra de Deus. Antes ela não sabia. E hoje, pela graça de Deus, irmãos, ela entende um pouco mais o que Deus quer de mim. Ela entendeu o recado de Deus na nossa família. Ela vê a mudança em casa. Hoje ela vê um pai presente, ela vê um esposo presente, ela vê eu como um amigo, como um irmão. Nós temos as nossas brigas, temos as nossas dificuldades, que é normal de toda a família, porque são duas cabeças pensando diferente, mas a certeza é que o Espírito Santo de Deus está em nossas vidas. É a certeza que Deus está conosco. E Ele vai estar todos os dias até os fins de nossas vidas. Eu não posso deixar as tribulações do dia a dia ser maior que a graça de Deus. Eu não posso deixar o faraó querendo engolir a minha família, querendo engolir a minha situação, querendo engolir o meu chamado e eu cruzar o braço. Eu tenho que combater um bom combate em nome de Jesus. Porque eu não sou nada. Eu tenho que deixar o Espírito Santo de Deus falar em mim. Eu tenho que deixar o Espírito Santo de Deus orar em mim. Eu tenho que me diminuir para que Cristo cresça em mim. E isso é difícil, irmão. Porque o ego da gente, às vezes, fala mais alto. Às vezes nós não baixamos a orelha para um irmão vem falar. Às vezes o irmão vem nos repreender. Às vezes nós achamos, o achismo de novo, nós achamos que a gente somos mais e não escutamos. Mas uma irmã, no momento de tribulação que eu estava passando no deserto, a irmã foi sábia em Deus. Ela falou para mim: Beto, Deus te deu 2 ouvidos e uma boca, que é para você escutar mais e falar menos. Que a partir do momento que a gente começa a escutar Deus, irmão, a gente vai falar só o que o Espírito diz. A gente não vai ficar murmurando as tribulações. A gente não vai ficar ruminando as tribulações da nossa vida, as dores, as dificuldades. O que nós vamos fazer? Obrigado, Senhor, por essas dificuldades. Obrigado, Senhor, por essas tribulações, que eu sei que o Senhor está comigo. Nós vamos cair, o irmão fala para nós na formação nossa. Quando nós cair, caia de joelho, pedindo a misericórdia de Deus. Porque nós somos falhos, nós somos humanos. Deus está conosco, mas o nosso humano às vezes fala mais alto. É onde a gente desliza. É quando a gente cair, a gente cai de joelho, que Deus está com a mão estendida para você, irmão. É só acreditar que o Espírito Santo de Deus está com nós todos os dias de nossas vidas. E todo aquele que tem um chamado de levar o Evangelho, todo aquele que tem um chamado, irmão, não tenha medo. Ide por todo mundo e prega o Evangelho mesmo. Anuncia a boa nova. Você não precisa ser teólogo, você não precisa entender. Basta você ser ousado em nome de Jesus. Que o resto, irmão, Deus faz. Porque Deus só está chamando nós para ser um canal. Deus só está usando nós para ser um canal. Só você abrir sua boca que o Espírito Santo de Deus fala a hora e o lugar conforme a necessidade que a pessoa no momento está precisando. Vai falar certinho. Porque se você falar do seu humano, irmão, Deus pode até agir, porque está usando o nome de Deus. Mas você vai ser cobrado. Você vai ser cobrado. Então deixa Cristo agir. Deixa o nosso Senhor Jesus Cristo lavar a tua alma, lavar o teu coração, tirar todos os espíritos de arrogância, tirar todos os espíritos de desunião, irmão. Porque o Espírito Santo de Deus é mais. Eu falo para os irmãos, hoje nós seguimos um exército que nunca perdeu uma batalha, irmão. E quando os anciãos da época achou que tinha perdido, no terceiro dia Cristo levantou. Jesus ressuscitou. Ele foi na mansão dos mortos, irmão. Pegou o documento que o inimigo tinha com nós, rasgou. Hoje nós somos livres, irmão. Hoje nós somos livres para fazer o que bem entender. Nós temos o livre-arbítrio. Mas Jesus fala, guarde isso, irmão. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Glorifica a Deus, irmão. Louva a Deus pelas suas tribulações, que Jesus vai justificar a sua falta. Amém, irmão?